A história que vocês vão assistir é de fato surpreendente. Amit Goswami é um autor de livros de autoajuda e professor aposentado de física teórica da Universidade de Oregon. Aqui vocês vão ver como nasceu uma das suas maiores obras-prima. Se prepare para descobrir como nasceu o livro, O Universo Autoconsciente. Se prepare para explodir sua consciência. Ah, e por falar nisso, você sabe por onde anda sua consciência? O abismo e a ponte. Vejo uma caricatura estranha, despedaçada, de homem acenando para mim. O que é que ele está fazendo aqui? Como é que ele pode existir em um estado tão fragmentado? Que nome lhe darei? Como se estivesse lendo minha mente, a mutilada figura começa a falar. Em meu estado, que diferença faz um nome? Chama-me de Guernica. Estou à procura de minha consciência. Não tenho direito à consciência? Reconheci o nome. Guernica é a obra-prima de Pablo Picasso, pintada em protesto contra o bombardeio fascista da pequena cidade espanhola do mesmo nome. Bem, respondi, procurando tranquilizá-lo, se você me disser exatamente o que precisa, talvez eu possa ajudá-lo. Você acha, mesmo? Os olhos dele se iluminaram. Você, quem sabe, defenderá minha causa? E me lançou um olhar ansioso. Perante quem? Onde? Perguntei intrigado. Lá dentro. Eles estão se divertindo numa festinha, enquanto eu estou inconsciente. Talvez, se encontrar minha consciência, eu volte a ser inteiro novamente. Quem são eles? Perguntei. Os cientistas, os que decidem o que é real. Oh? Neste caso a situação não pode ser tão ruim assim. Eu sou cientista. Cientistas formam um grupo de mente aberta. Vou conversar com eles. O pessoal da festinha dividia-se em 3 grupos separados, como as ilhas do Triângulo das Bermudas. Hesitei por um momento e, em seguida, em passos largos, dirigi-me a um deles, em terra de sapos, de cócoras com eles, e tudo mais. A discussão estava acalorada. O grupo conversava sobre física quântica. A física quântica faz prognósticos sobre fatos que observamos. Experimentalmente, nada mais, disse um cavalheiro de aparência distinta, com os poucos fios grisalhos nos cabelos. Por que fazer suposições sem base? Sobre a realidade, quando a conversa é sobre objetos quânticos. O senhor não está um pouco cansado desse disco? Uma geração inteira de físicos parece ter sofrido lavagem cerebral e sido levada a acreditar que uma filosofia convincente da física quântica foi formulada há 60 anos. Isso simplesmente não aconteceu. Ninguém entende a mecânica quântica. Disse outro, cuja postura melancólica era óbvia. Essas palavras mal foram notadas na discussão quando outro cavalheiro, exibindo uma barba desgrenhada, disse com arrogante autoridade. Escutem aqui, vamos corrigir o contexto. A física quântica diz que objetos são representados por ondas. Objetos são ondas. E ondas, como todos nós sabemos, podem estar em 2, ou mais, lugares na mesma ocasião. Mas, quando observamos um objeto quântico, nós o encontramos todo ele em um único lugar, aqui, e não ali, e com certeza não ambos aqui e ali ao mesmo tempo. O senhor barbado agitava nervoso as mãos. O que é que isso significa, em termos simples? O senhor disse, olhando para mim. O que é que o senhor pensa a respeito? Por um momento, fiquei abalado com o desafio, mas recuperei-me rápido. Bem, parece que nossas observações, e portanto nós, produzem um efeito profundo sobre objetos quânticos. Não. Não. Não, trovejou meu inquisidor. Quando observamos
Nenhum paradoxo existe. Quando não observamos, volta o paradoxo de o objeto estar simultaneamente em dois lugares. Obviamente, a maneira de evitar o paradoxo é prometer jamais conversar, entre observações, sobre o paradeiro do objeto. Mas, e se nossa consciência produzir realmente um efeito profundo sobre objetos quânticos? Insisti. Por alguma razão, parecia-me que a consciência de Guernica tinha alguma coisa a ver com essa especulação. Mas isso significa a influência da mente sobre a matéria, exclamaram em uníssono os membros do grupo, olhando-me como se eu tivesse dito uma heresia. Mas, gaguejei, recusando ser intimidado. Suponhamos que haja uma maneira de aceitar o poder da mente sobre a matéria. Contei a eles a triste situação de Guernica. Escutem aqui, os senhores têm uma responsabilidade social neste particular. Os senhores sabem há 60 anos que a maneira convencional, objetiva, de estudar física não funciona no caso de objetos quânticos. Encontramos paradoxos. Ainda assim, os senhores fingem usar de objetividade e o resto da sociedade perde a oportunidade de reconhecer que nossa consciência, estamos intimamente conectados com a realidade. Os senhores podem imaginar o impacto que produziriam sobre a visão de mundo das pessoas comuns se os físicos reconhecessem abertamente que nós não somos separados do mundo. Mas sim, somos o mundo, e que temos de assumir responsabilidade por isso. Talvez só então Guernica, não, todos nós possamos retornar à completeza. O cavalheiro de aparência distinta tomou a palavra. Reconhecerei, nas caladas da noite e quando não houver ninguém por perto, que tenho dúvidas, talvez estejamos perdendo uma oportunidade. Mas, como minha mãe me ensinou, na dúvida, é muito melhor fingir ignorância. Não sabemos coisa alguma sobre consciência. A consciência é assunto que pertence à psicologia, aqueles caras ali, finalizou, apontando para um canto. Mas, insisti teimosamente, suponhamos que definimos consciência como o agente que afeta objetos quânticos para lhes tornar o comportamento apreensível pelos sentidos. Tenho certeza de que os psicólogos estudariam essa possibilidade, se os senhores se aliassem a mim. Eu tinha me convencido de que a possibilidade de Guernica obter uma consciência dependia de meu sucesso em atrair esses cavalheiros para o meu lado. Dizer que a consciência afeta causalmente os átomos é a mesma coisa que abrir a caixa de Pandora. Essa ideia viraria a física de cabeça para baixo. A física não seria independente e nós perderíamos nossa credibilidade. Havia um tom de finalidade na voz que falava. Outra pessoa, com uma voz que eu ouvirá antes, disse: ninguém entende a mecânica quântica. Mas eu prometi a Guernica que defenderia a causa da devolução de sua consciência. Por favor, ouçam o resto do que eu tenho a dizer. Protestei. Mas ninguém me deu a menor atenção. Eu me tornei um zero nesse grupo. Uma não consciência, igual a Guernica. Resolvi tentar os psicólogos. Reconheci-os pelo grande número de gaiolas de ratos e computadores no canto que ocupavam na sala. Uma mulher com aparência de pessoa competente explicava nesse momento alguma coisa a um rapaz. Ao supor que o cérebro-mente é um computador, temos esperança de transcender a briga de foice dos behavioristas. O cérebro é o hardware do computador. Nada há, realmente, senão o cérebro. Isso é que é o real. Não obstante, os estados do hardware do cérebro, com o passar do tempo, executam funções independentes, como o software do computador. E são esses estados do hardware que chamamos de mente. Neste caso, a consciência é o quê? Quis saber o rapaz. Puxa, que sincronização perfeita! Isso era exatamente o que me trouxera àquele canto, para saber o que os psicólogos pensam da consciência. Eles deviam ser os tais que exerciam controle sobre a consciência de Guernica. A consciência é semelhante à unidade central de processamento, o centro
centro de comando do computador, respondeu pacientemente a mulher. O rapaz, insatisfeito com a resposta, insistiu. Se pudermos explicar todo o nosso desempenho de entrada-saída em termos da atividade dos circuitos do computador, então, ao que parece, a consciência é inteiramente desnecessária. Não pude me conter. Por favor, não desistam ainda de discutir a consciência. Meu amigo. Guernica precisa dela. E lhes contei o problema de Guernica. Parecendo até um eco de meu amigo físico momentos antes. Um cavalheiro elegantemente vestido intrometeu-se casualmente na conversa. Mas a psicologia cognitiva não está pronta ainda para a consciência. Nem mesmo sabemos como defini-la. Eu poderia lhe dar a definição do físico sobre consciência. Ela tem a ver com a física quântica. Esta última palavra despertou-lhes a atenção. Inicialmente, expliquei que os objetos quânticos eram ondas que surgiam e se espalhavam por mais de um lugar e que a consciência poderia ser a agência que focaliza as ondas, de tal modo que podemos observá-las em um único lugar. E esta é a solução do problema dos senhores. Sugeri. Os senhores podem aceitar a definição de consciência dada pela física. E, em seguida, poderão ajudar Guernica. Mas o senhor não estaria misturando as coisas. Os físicos não dizem que tudo é feito de átomos, de objetos quânticos. Se a consciência é feita também de objetos quânticos, de que maneira pode ela atuar como fonte causal sobre eles? Pense, homem, pense. Senti uma pequena sensação de pânico. Se esses psicólogos sabiam do que estavam falando, até minha consciência era uma ilusão, quanto mais a de Guernica. Mas eles estariam certos apenas se todas as coisas, incluindo a consciência, fossem realmente feitas de átomos. De repente, outra possibilidade relampejou em minha mente. E eu disse impetuosamente: os senhores estão fazendo as coisas da maneira errada. Não podem ter certeza de que todas as coisas são feitas de átomos. Isso é uma suposição. Vamos supor, em vez disso, que todas as coisas, incluindo átomos, sejam feitas de consciência. Meus ouvintes pareceram atordoados. Escute, há alguns psicólogos que pensam assim. Reconheço que a possibilidade a que você se refere é interessante. Mas não é científica. Se queremos elevar a psicologia ao status de ciência, temos de nos manter longe da consciência, especialmente da ideia de que a consciência possa ser a realidade primária. Sinto muito, moço. A mulher que havia falado parecia realmente penalizada. Eu não havia ainda conseguido fazer progresso algum para trazer de volta a consciência de Guernica. Em desespero, voltei-me para o último grupo, o terceiro ápice do triângulo. Descobri que eles eram neurofisiologista, cientistas do cérebro. Talvez eles fossem os árbitros que realmente importavam. Os neurocirurgiões discutiam também nesse momento a consciência, e minhas expectativas subiram muito. A consciência é uma entidade causal que dá significado à existência. Admito isso, disse um deles, dirigindo-se a um senhor mais velho e esquelético. Mas tem de ser um fenômeno emergente do cérebro, não separado dele. Afinal de contas, tudo é feito de matéria. Isso é tudo o que há. O tipo magrelo, falando com um sotaque britânico, objetou. De que maneira algo feito de alguma outra coisa pode agir causalmente sobre aquilo de que é constituído? Isso seria equivalente a um comercial de televisão repetindo-se ao agir sobre os circuitos eletrônicos do monitor. Deus nos livre disso. Não, a consciência tem de ser uma entidade diferente do cérebro, a fim de produzir um efeito causal sobre ele. Ela pertence a um mundo separado, fora do mundo material. Nesse caso, como é que os dois mundos interagem? Um fantasma não pode atuar sobre uma máquina. Interrompendo-os rudemente, um terceiro, usando rabo de cavalo, soltou uma risada e disse:
Vocês dois estão dizendo tolices. Todo o problema de vocês surge da tentativa de encontrar significado em um mundo material inerentemente sem sentido. Olhem aqui, os físicos têm razão quando dizem que não há significado, não há livre-arbítrio, e que tudo é uma ciranda aleatória de átomos. O defensor britânico de um mundo separado para a consciência, sarcástico, nesse momento, retrucou. E você pensa que o que diz faz sentido? Você mesmo, é o jogo de movimentos aleatórios, sem sentido de átomos. Ainda assim, formula teorias e pensa que suas teorias significam alguma coisa. Insinuei-me em meio ao debate. Conheço uma maneira de obter significado, mesmo no jogo dos átomos. Suponhamos que tudo, em vez de ser feito de átomos, que tudo fosse feito de consciência. O que aconteceria neste caso? Onde foi que você arranjou essa ideia? Perguntaram, em tom de desafio. Na física quântica. Mas não há física quântica no macronível do cérebro. Exclamaram todos eles, com a autoridade de quem sabe, unificados na objeção comum. A física quântica é para o micro, para os átomos. Átomos formam moléculas, moléculas formam células e células formam o cérebro. Nós trabalhamos diariamente com o cérebro. Não há necessidade de invocar a mecânica quântica dos átomos para explicar o comportamento do cérebro no nível grosseiro. Mas os senhores não alegam que compreendem inteiramente o cérebro. O cérebro não é tão simples assim. Não houve alguém que disse que se o cérebro fosse tão simples que pudéssemos entendê-lo, nós seríamos criaturas tão simples que não o entenderíamos. Seja isso como for, concederam eles. De que maneira a ideia da física quântica ajudaria, no caso da consciência? Expliquei-lhes como a consciência afetava a onda quântica. Olhem aqui, isso é um paradoxo, se a consciência é constituída de átomos. Mas se viramos pelo avesso nossa ideia sobre como o mundo é constituído, o paradoxo é resolvido de forma muito satisfatória. Garanto aos senhores que o mundo é feito de consciência. Não posso esconder minha emoção e até mesmo orgulho. Se esta ideia é suficientemente forte, apelei para que seguissem meu raciocínio. O triste em tudo isso, continuei, é que se as pessoas comuns realmente soubessem que consciência, e não matéria, é o elo que nos liga uns aos outros e ao mundo, as opiniões delas sobre guerra e paz, poluição ambiental, justiça social, valores religiosos e todas as demais atividades humanas mudariam radicalmente. Isso que o senhor está dizendo parece interessante e simpatizo com a ideia, pode acreditar. Mas a ideia parece também alguma coisa tirada da Bíblia. De que modo podemos adotar ideias religiosas como ciência e ainda merecer credibilidade? Meu interlocutor dava a impressão de que falava consigo mesmo. Estou pedindo aos senhores que concedam à consciência o que lhe pertence. Respondi. Meu amigo Guernica precisa de consciência para tornar-se novamente uma pessoa completa. E pelo que ouvi nesta festa, ele não é o único. Se assim é, como os senhores podem ainda debater se a consciência de fato existe? Mas chega disso. A existência da consciência não é em absoluto assunto debatível e os senhores sabem disso. Entendo, disse o jovem de rabo de cavalo, sacudindo a cabeça. Meu amigo, há aqui um mal-entendido. Todos nós resolvemos ser Guernica. E você terá de fazer o mesmo, se quiser fazer ciência. Temos de supor que todos nós somos feitos de átomos. Nossa consciência tem de ser um fenômeno secundário. Um epifenômeno da dança dos átomos. A objetividade fundamental da ciência assim o exige. Voltei ao meu amigo Guernica e triste. Contei-lhe a experiência. Como disse certa vez Abraham Maslow, se a única ferramenta que você tem é um martelo, comece a tratar todas as coisas como se elas fossem pregos. Essas pessoas estão acostumadas a considerar o mundo como feito de átomos e separado de si mesmas. Consideram a consciência como um epifenômeno ilusório. Não podem lhe conceder consciência.
Mas, e o senhor? Perguntou Guernica, fitando-me. O senhor vai esconder-se por trás da objetividade científica ou vai fazer alguma coisa para me ajudar a recuperar a completeza? Nesse momento, ele tremia. A emoção com que falava despertou-me do sonho. Lentamente, nasceu a decisão de escrever este livro.